Apocalipse, capítulo 12. Nós vimos no capítulo anterior que a 7ª trombeta tocou. Chegou o fim. Passou o longo conflito e, de repente, nós somos levados para depois do juízo, Onde todo o propósito de Deus, que foi estabelecido ali nos tempos, nas profecias, em todos os séculos e anos, alcança realmente a consumação aqui no capítulo 7. E você vê que todos se ajoelham, o adoram ao Deus verdadeiro, único, se prostram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que há de vir, porque tu tomaste o grande poder e reinaste. Então esse momento é o momento em que o Senhor toma o poder do mundo, literalmente e totalmente. Até então o mundo jaz no maligno. Até então Satanás é o príncipe deste século. Ele é o Deus desse século. Ele é o que tem sido, comanda, este mundo através do sistema, através daquilo que são as inclinações até humanas. Mas então, finda-se os 7 anos e Jesus vem e toma o poder das mãos de Satanás. Toma o poder. Nesse momento, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e Satanás é preso. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele será preso durante os 1000 anos em que Cristo reinará em Jerusalém, aonde foi lido: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, literalmente, Jesus reinará de Jerusalém sobre o mundo inteiro. Então, finalmente, será um reino de justiça, um reino realmente de paz, um reino onde haverá a intervenção direta e contínua de Deus em todas as áreas, onde haverão leis realmente dignas e justas, que não tem o intuito de privilegiar, mas realmente de fazer o que é devido sobre as nações. Nesse momento, é o momento em que Cristo dá o galardão aos profetas, aos seus servos, aos seus santos, aos que temem o seu nome, pequenos e grandes. E é o momento em que serão destruídos aqueles que destroem a terra. Então, percebam uma coisa, há um momento em que Cristo, ele retribuirá, recompensará os seus. Lembra que a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco. No tribunal de Cristo é onde os cristãos, os servos do Senhor, serão ali avaliados com relação às suas obras, Se foram ouro, pedra preciosa, se foram prata, ou se foram feno, se foram palha, se foram madeira, se foram obras sem valor realmente, sem amor, sem a motivação certa. E diz que as obras de cada um de nós passam pelo fogo. E nesse momento, aqueles que fizeram por Deus, pela obra, por amor ao próximo, realmente visando o bem-estar alheio, com sinceridade, para agradar a Deus, estes receberão o galardão. E aqui nós vemos esse momento, que é quando Jesus volta, depois dos 7 anos, não esqueçam, ele volta e ele vence ali aquele que é o anticristo, a besta, só com o sopro da sua boca, ele destrona, esse poder maligno que estará na terra, e então ocorrerá esse julgamento, julgamento não, porque quem crê em Jesus não será julgado, Quem crê em Jesus está salvo, está justificado pelo sangue de Jesus, mas aqueles que creem em Jesus e morreram e se lavaram, lembra?
com as vestes, né, com o sangue do Cordeiro, e foram vestidos com vestiduras brancas, são pessoas que são perdoadas. Você que acredita em Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Então, esse é o momento em que há o momento do galardão, da recompensa que o Senhor dará aos seus, né? Como disse o versículo 18, capítulo 11. Tempo de dar galardão aos profetas, aos servos, aos santos, aos que temem o seu nome, pequenos e grandes. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Então, no momento daquilo que é Jesus tomando definitivamente, literalmente e materialmente, fisicamente o reino, hoje, né, o reino de Cristo já está na terra, no âmbito espiritual. Cristo já é o Rei, Cristo já é Senhor. Todo aquele que crê em Jesus já não está mais sobre o domínio de Satanás, já não está mais sobre o domínio do mundo, sobre o domínio do sistema, né? Já está realmente em condições de ser guiado por ele e ser livre realmente, ser fortalecido e ter poder em sua vida, né? O reino espiritual do Senhor já é pleno, né? Hoje, Satanás já está totalmente submetido a Jesus e aos que creem em Jesus Cristo e o amam, né? Agora, Cristo vai tomar o reino também fisicamente. Fisicamente, ele vai reinar nesse mundo durante 1000 anos. Então é quando ele vai tomar o reino, né, no fim de tudo, dos 7 anos que Satanás terá reinado na terra. Por quê, né, é permitido isso? Porque Satanás, queridos, ele se intitula superior, melhor, mais apto, mais competente, né? Ele diz que ele é melhor. Então, na verdade, ele tem essa oportunidade, né, de fazer como se não dissesse assim, Deus se livrou dele porque ele era tão bom, ele era melhor que Deus, então Deus apagou com ele. Não, Deus não apagou com ele. Ele não é bom? Ele é melhor que Deus? Ele acha que é, não é? Então, que ele então convença e tenha os dele, né, os filhos dele. Né? Então, quem quiser servir a Satanás e ser de Satanás, pode ser. Só que amanhã vai viver e colher a consequência disso, né? Porque Satanás, na verdade, não tem amor, não ama ninguém, né? E esses que escolheram a Satanás, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus mensageiros. Então, esses que se tornam filhos de Satanás, que acham que ele é o bom, ele que é o que sabe realizar, o que vai acontecer com esses? Eles vão beber fel, porque Satanás mesmo vai o quê? Matar e quer destruir e quer ferir, porque nele não há bem algum. Ele é o próprio mal personificado. Agora, o que acontece? Há, então, a escolha. A Bíblia diz, há 2 caminhos diante dos homens, o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Se você não entregar a sua vida para Deus, Satanás rouba a tua vida. Como assim? A Bíblia diz que Satanás é um ladrão, que ele entra pelas portas, pelas janelas. Ele não espera. Muitos que seguem ou servem a Satanás, não é que declaram que querem a Satanás, não. Os satanistas são o que? 0,1% na Terra, aqueles que conscientemente, né, se curvam e o seguem. Porém, Satanás entra pelas portas, né, pelos olhos, no sentido da cobiça ao mundo, à luxúria, né, daquilo que é as portas da tua alma, que ele vê brechas e oportunidades. Para quê? Para seduzir, para realmente te enveredar pelo caminho das trevas. Por isso, ou você, né, pertence ao Senhor, mas eu tenho fé em Deus.
Eu tive uma vez síndrome de pânico. Quem já teve sabe quão terrível é isso. Eu tinha, acho que 13 anos. E eu não tinha entregado a minha vida a Jesus. Embora eu amasse Jesus. Jesus sempre foi o meu único Deus. Eu sempre quis só Jesus. Mas eu não tinha entregado a minha vida para Ele. Para mim, amá-lo simplesmente era tudo. E um dia eu tive um sonho em que eu morria e eu via o meu corpo saindo, né? Eu morria num acidente e eu saía do meu corpo e eu via, né? Eu morta e via minha família chorando por mim. Eu tinha o que, 13 anos. E eu fiquei eu tinha morrido literalmente ali, né? Naquela visão que eu tive. E quando eu acordei, eu entrei o quê? Num pânico muito grande. Então eu tinha certeza que eu tinha morrer, porque eu tinha visto a morte, eu tinha vivenciado como é a pessoa morta. E eu passei o quê? A viver aterrorizada. Eu tinha terror, né? Eu tinha certeza que eu ia morrer. Então minha mãe tinha que me levar, né, até perto da escola, porque eu tinha certeza que eu ia ser aterrorizada, né, que eu ia morrer. E eu vivia o terror. Essa é a síndrome de pânico, é um terror. E aí minha mãe então me levou, né, a uma vizinha cristã que nós tínhamos e orou por mim ali, né, repreendendo, expulsando toda a perturbação. E eu fiquei bem, né? Anos depois que eu entreguei a minha vida realmente a Jesus. Mas como a minha alma, né, não pertencia a Deus, o que acontece? Se cumpriu aquilo que está escrito na Bíblia, né? Que quem não o tem vive debaixo dos terrores desse mundo. E é isso. Se você não é de Deus, se você não entrega, o que é a entrega? A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a necessidade dessa confissão pública, né? Como nós vimos também que há 3 coisas que testificam sobre o ser humano na terra, que é a água, que nós vimos, o Espírito, né? Como disse o apóstolo João, e o sangue. Então, para testemunhar que você é do Senhor Jesus, é fundamental, né? Você buscar o Espírito Santo, porque ele é um selo, ele vai fechar teu corpo literalmente, e você pertencerá só ao Senhor, né? Você crer no poder do sangue de Jesus que foi vertido na cruz e também aquilo que é o batismo nas águas, você sepultar, né, a velha criatura. E nós vimos aqui, nós acabamos de ler na palavra do Senhor, que esse dia é o dia que o Senhor realmente toma o poder e aqueles que são dele serão o que? Recompensados, aqueles que entregaram a sua vida a ele. E os que destruíram a terra. O que é destruir a terra? Você é terra, né? Paulo também falou sobre isso. Quem destrói o seu corpo, né, Deus o destruirá. Você que destrói a si mesmo, destrói o seu corpo, você está, na verdade, pecando contra o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós vimos, né, que Cristo toma o poder, depois de ter dado toda a chance, né, de Satanás, então já que se julgava bom, né, ter atraído aos seus, só que 99% da população em todos os séculos, em sã consciência, sabem, na verdade, que Satanás não é apto, né, para governar sobre a vida de ninguém, porque ele não tem amor. Amor é Deus, quem ama é Deus. E toda a população, até os que são enganados por ele, na verdade, querem a Deus, né? Amam a Deus, embora muitas vezes sigam enganadamente, iludidamente os caminhos dele. Então, assim, encerra os 7 anos, na verdade, que é esse período, né? Foi dado o poder ao anticristo, né, a Satanás de reinar. O que ele criou? Ele criou uma grande destruição
terríveis mortes, serão os piores anos e mais atormentadores e mais tristes da face da terra, comprovando, na verdade, aquilo que Satanás não tem competência alguma, né, de reinar. Então percebemos que depois desses 7 anos de um governo, né, fracassado, né, porque Satanás vai fracassar completamente no seu governo, matando, destruindo, acabando com todo mundo, né, gerando só destruição. Então Jesus vem para tomar o poder definitivo das mãos dele, mostrando para ele a incompetência dele, né? Ele está ciente realmente de que ele não é apto, ele não é Deus, ele não tem, né, 0,1 daquilo que é a capacidade do Todo-Poderoso em administrar, em governar em prol realmente da humanidade. Iniciamos então o capítulo 12, aonde João tem uma visão agora de um outro período, um outro tempo, e diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua. Este grande sinal que João vê agora é de um outro tempo, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. O que é alguém vestido de sol? Quem é o sol da justiça? Esse momento tipifica Israel e ou, né, aquilo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós veremos, na verdade, como associados os dois realmente têm as mesmas características, porque o Senhor é quem cobre a sua igreja. O sol é um dos maiores astros, mais, né, resplandecentes, gloriosos realmente sobre a terra, e reveste, né, aquela mulher, simbolizando o Deus eterno que veste, né, que cobre a sua igreja. Tem a lua debaixo dos seus pés, então realmente ela tem subordinado a si todo o poder, toda a glória que o Senhor lhe submeteu. Uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, na verdade, assim como Israel tem o quê? Aqueles 12 tribos, né, que são a sua glória, a igreja do Senhor Jesus teve o seu início e a sua dispensação e o seu atuar através dos 12 apóstolos. Então essa mulher que João vê, né, coberta, vestida de sol, que tem essa coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, tipifica também a igreja de Jesus Cristo. E diz então, assim como Israel, e ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Esta mulher que estava grávida, que estava prestes realmente a gerar, né? Estava prestes realmente a tornar realidade aquilo que estava na sua entranha, né? Ela gemia, ela gritava pelas dores, e você vai ver que Jesus disse, né, que as dores de parto, ela vêm imensas, mas não se compara à glória depois do que nasce, né? A alegria pelo que nasce realmente é superior às dores enfrentadas. E aqui nós vemos que tipifica esse período realmente de grande tribulação. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus e o próprio Israel de Deus, que é Jerusalém, passará por aflições terríveis, tanto que a Bíblia diz que nunca houve angústia como haverá nesse tempo do período da grande tribulação. É uma angústia nunca vista nem imaginada na face da terra. Então, a igreja do Senhor Jesus realmente sentirá essas dores, essas ânsias, né, até que nasça realmente, né, aquilo que é a promessa, aquilo que é a vontade de Deus sobre o mundo. Então haverá dores, haverá realmente, né, essa quanto mais próximo estiver do nascimento do filho, o que acontece?
maior é a dor, não é verdade? E assim ocorrerá na igreja. Quanto mais perto nós estivermos do fim, maior serão, né, os gemidos, o choro, o grito daquilo que é a alma das verdadeiras igrejas de Jesus, daqueles que são servos de Deus na terra, porque o mundo realmente é tomado por grande aflição. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E então João vê aquela mulher que simboliza a igreja, que simboliza Israel, né, em dores, até que nascesse, né, aquele que é a promessa do Senhor para ela, né? E do outro lado ele vê um grande dragão que, na verdade, claramente tipifica Satanás, com os seus modos variados de atuação, né? Com as suas 7 cabeças, com os seus 10 chifres, que são os poderes, né? As forças que ele usa realmente para destruir a humanidade, né? Através de homens, através de pecados, através de forças, né? O chifre é a força, e, né, nós podemos colocar aí, né, através daquilo que é os meios que Satanás tem vencido no decorrer, né, dos anos sobre as pessoas, sobre o sistema, né, através da ganância, através da luxúria, através da fornicação, através da corrupção, através de assassinatos, através da religiosidade, através do adultério, através daquilo que é a fornicação e todas aquelas forças maiores, né, que nós vemos atuando fortemente no mundo, são armas, né, são chifres, né, que Satanás usa realmente para ferir a humanidade, para ferir o mundo, para atacar o sistema. E nós vemos aqui se manifestando realmente toda essa malignidade que há realmente no inferno. Então nós vemos aí aquilo que é o domínio de Satanás, como o príncipe desse mundo caído. O modo que ele atua e como ele reina, as pretensões de domínio universal que ele usa, os esforços que ele realmente utiliza para realizar isso. Ele é o Deus deste século, diz a palavra do Senhor, mas não é o Deus eterno. Ele não é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus criador. Ele não é onipresente, ele não é onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele é um ser poderoso criado pelo Senhor, só que ele é criado, né? Deus é eterno. Não há 2 deuses, Deus e o diabo. Só há um Deus. O diabo é um poderoso príncipe do mal. Deus, em sua sabedoria, por alguma razão que escapa à nossa compreensão, permitiu que ele afligisse por um pouco, mas a condenação dele será inevitável. Por isso, ele teme o nome de Cristo. E nós vemos aí que esse dragão é vermelho, e realmente demonstrando a natureza assassina, que o próprio Jesus disse que ele é homicida desde o princípio e mentiroso. O assassinato é a arma de Satanás, como nós vimos já na palavra de Deus em momentos anteriores. Diz então que ele com sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas dos céus. Nós sabemos, né, que quando Satanás ele se rebelou contra Deus, ele levou após si 1/3 dos anjos. Ele conseguiu enganar, ele conseguiu seduzir, ele conseguiu dizer que, na verdade, com ele seria muito melhor as coisas. E, infelizmente, 1/3 seguiu após Satanás. E diz então que e lançou-se sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Nós vemos nesse momento
aquilo que é a tipologia de Maria, que quando Jesus estava prestes a nascer, todos os meios e métodos que ele usou para o quê? Matar a Jesus, lembra? Que foi dada a ordem que se matassem todos os primogênitos na época de Moisés, e na época de Jesus todos os meninos até 2 anos seriam mortos. Então, nesse momento, nós vemos essa tipologia com relação a Maria, que ele tentou o que? Matar no nascedouro a Jesus Cristo. E ele parou diante da mulher, que simboliza aqui Maria, que estava prestes a dar à luz, para que antes que nascesse esse filho, ele pudesse o quê? Tragar, né? Matar esse filho. E não conseguindo, ele tentou o quê? Depois. E essa figura não é só de Maria, essa figura também é da igreja. Eu, você como igreja. Ele para diante da igreja, a fim o quê? De impedir o nascimento daquilo que é a promessa de Deus para nós, aquilo que é o nascimento daquilo que é gerado no nosso interior, no nosso ventre espiritual, pela vontade de Deus. Então você, igreja de Cristo, Deus colocou semente no teu coração, né? Nós somos nascidos de Deus. Você tem promessas do Senhor na sua vida, tem aquilo que é a eternidade por alcançar com Deus, de ser um rei, de ser um sacerdote, de ser um servo do Senhor para sempre, viver diante do Senhor. Mas Satanás para diante dessa mulher, dessa igreja, que é você, que sou eu, né? Que é cada um que crê no Senhor Jesus, para tentar impedir que nasça esse filho. Mas ele tenta tragar, né? Tragar o quê? A tua fé. Tragar o quê? A tua esperança. Tragar o quê? Aquilo que é a semente de Deus em você. Para quê? Para que não nasça aquilo que é a promessa do Senhor na tua vida, de você ter a vida eterna, de você se tornar alguém semelhante a Jesus Cristo, de você se tornar alguém eterno, de você se tornar alguém superior a Ele, porque Ele é um ser espiritual, mas Ele caiu, Ele abriu mão de tudo e Ele foi lançado por terra. Mas o Senhor tem essa promessa e Ele quer fazer isso conosco, nos tornar seres espirituais eternos, de luz, de vida, e realmente, né, pessoas que terão o quê? Uma alma, um espírito eterno e abençoados. Mas Ele quer o quê? Matar isso no seio ainda da igreja. Então não perca a sua fé, não perca aquilo que é realmente o projeto e a visão de Deus para você. Diz então a palavra do Senhor, regressando para a tipologia de Maria, e deu à luz um filho, homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Então Satanás não conseguiu matar Jesus no ventre, não conseguiu matar Jesus assim que ele nasceu, né, no ventre daquela virgem, e este nasceu com poder, com força, capacidade para reger as nações, com vara de ferro, com autoridade. E este filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Como ocorre isso? Cristo, depois de morto, ele foi ressuscitado e Deus o toma para si. E hoje ele está assentado à direita de Deus. E é este Jesus Cristo que nasceu do ventre de uma mulher virgem, este Jesus Cristo que tem todo o poder e há de reger todas as nações. Hoje é um presidente aqui, outro presidente ali, né? Amanhã virá um governo mundial do anticristo, que será um homem realmente que não tem aquilo que é o amor, a justiça, a verdade. Mas Cristo será este que reinará com cetro realmente, com poder, com vara de ferro. Ele terá autoridade sobre todas as nações e regerá em justiça, em paz. É esse Jesus que realmente nós aguardamos e voltará para realmente reinar nessa terra num tempo próximo, né? A mulher fugiu para o deserto,
onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Queridos, quem é essa mulher agora? Essa mulher que foge para o deserto é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus que passa já, né, por grandes perseguições em toda a terra e passará no tempo da tribulação por muita perseguição, mas o Senhor realmente vai preservá-la. Lembra que Maria também teve que fugir com Jesus e José, lembra? E eles tiveram que ficar no deserto até que o Senhor lhe apareceu em sonho e disse: podem voltar, né? E eles então voltam e Jesus Cristo é livrado daquele que queria matá-lo. Isso também ocorrerá com a igreja, né? Os cristãos que ficarem na terra, que são muitos, inumeráveis, como nós vimos nos capítulos anteriores, serão perseguidos e terão realmente que viver em solidão, que terão que fugir realmente, viver de forma restrita durante 3 anos e meio. Perceba que de novo está dizendo sobre o 1260 dias. Então esses 1260 dias simbolizam, né, aquele um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão significa um ano, anos e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio. É o mesmo que 42 meses, 3 anos e meio são 42 meses, os quais, sendo de 30 dias cada, somam 1260 dias. A mulher esteve no deserto 3 anos e meio, 1260 dias. A cidade santa foi pisada durante 42 meses. Lá no capítulo 11 nós vamos ver. As duas testemunhas que nós vimos profetizaram 1260 dias, vestidas de saco. Por quê? Lembra que a cidade vai ser pisada, a cidade santa que é Jerusalém, enquanto a mulher, que é a igreja, estará no deserto. Jerusalém estará ali, né, sendo vilipendiada, profanada, as duas testemunhas profetizando, vestido de roupa de saco, durante esses 3 anos e meio. Vai deitar. Então perceba que esses 3 anos e meio que nós já vimos, são 7 anos, 3 anos e meio, né, de aparente tranquilidade, um bom reinado do anticristo, bom entre aspas. Os outros 3 anos e meio é só perseguição, é só tribulação, né, sobre Israel, sobre a igreja de Jesus, que será perseguida ferozmente e precisará realmente ser preservada. Versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, no momento em que Satanás se rebela contra Deus, queridos, ele queria o trono de Deus, ele queria o lugar de Deus, entende? Ele queria, a Bíblia diz que ele queria o trono de Deus, ele queria ser maior do que Deus. Então houve batalha nos céus. Ele conseguiu o que? Seduzir 1/3 dos anjos para batalhar contra os anjos de Deus e contra o próprio Deus. Então houve esse momento de grande batalha, mas Satanás e os seus, né, 1/3, não venceram os de Deus, os anjos do Senhor, e foram precipitados. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, naquela batalha que houve no céu, ele querendo tomar o poder, ele querendo o trono de Deus, ele querendo sentar no lugar de Deus, os anjos o vencem, né? Lembra que até diz que os serafins, olha, eu te repreendo em nome do Senhor. E ele é vencido, ele é lançado por terra, juntamente com os seus seguidores, aqueles que foram iludidos por ele. E ele é lançado por terra. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, Satanás é derrubado na terra. E ele passa o quê? A fazer daqui da terra um lugar onde ele começou a seduzir, né, Adão e Eva, e passou o quê? A se tornar esse grande acusador, até que Jesus vem e tira de Satanás todo esse poder que ele tinha de destruir, de julgar, de condenar e de reinar sobre a vida das pessoas. É chegada a salvação, a força, o reino em Cristo Jesus, até o momento em que Cristo tira de vez o poder de Satanás sobre a terra e Cristo reina aqui nesse mundo. Amanhã nós continuamos.